Salve Maria, sou missionário Celso Roberto, missionário católico em defesa da fé católica, né? Vamos tentar terminar essa discussão aqui do... Já que o Vitor fala uma coisa, Rafael fala outra coisa. Rafael acredita em só na escritura, já que o Vitor acredita no pilar do magistério. Olha só que interessante, já fiz 3, 4 vídeos falando sobre isso aqui, tanto buscando falar de paz da igreja mas escritura, certo? Se a escritura ela é regra de fé, é infalível, somente a escritura, eu sou só a escritura. Isso eu servo Roberto acredito na escritura, porque a escritura mostra que a igreja é a coluna sustentável da verdade. A escritura mostra que tem uma tradição que veio do fundamento dos apóstolos. Foi primeiramente constituído na igreja, 1 Coríntios 12, 28, os apóstolos. A escritura me mostra que tem uma só fé, Efésios 4, 5. Uma igreja fundada, Mateus 16, 18. Então, cara, esse princípio aí é católico. Tem como você interpretar a escritura por sua autoexame, sua autoridade, sua própria conta, seu mini papa, negando o magistério. Mas aí quando ele escreve sobre outros assuntos que não tem nada a ver daquilo que ele ensina quando está presente, ficaria uma coisa bem esquizofrênica. Agora, mais do que isso, qual que é a única segurança que nós temos a respeito daquilo que Paulo ensinava para Timóteo? Aquilo que está escrito nas coluna sustentável da verdade. Porque a coluna sustentável da verdade que vai te ensinar, que vai compilar, que vai organizar, que vai preservar a escritura. Eu não posso pegar a escritura aqui, abrir e fazer livre exame dela. Sabemos que tem um magistério, sabemos a quem foi confiado. Os apóstolos do Evangelho está em cima, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo, suas instruções aos apóstolos que ele escolheu, foi arrebatado ao céu. Instruções, olha só, olha o termo aqui, ó. Depois de ter dado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Rafael Pablo, ele está dividido. O Espírito Santo, ele tem, aqui no Brasil, mais de 20 mil interpretações, ou 30 mil, já passou. Esse 20 mil não estabiliza só em 20 mil. Ou pelo mundo afora, 60 mil. A Universal tem uma interpretação. A Assembleia tem outra interpretação. Augusto Nicodemos tem outra interpretação. A Genoduc tem a sua própria interpretação. RSO, a Intervenção da Graça, tem sua própria interpretação. Os TJ, os Adventistas. Isso é livre exame. Isso que Paulo fala, que aí, caso eu tardar, que esses caras tardaram, todos se revoltaram contra a igreja, saíram do foco da coluna sustentável da verdade. Paulo fala, caso eu tardar, se eu virar um herege desses aí, quero que saiba. Eu não sou a verdade. A verdade é a coluna sustentável da verdade. Porque a sabedoria, Colossenses 8, está na cabeça. E é transmitida para esse corpo místico. Tem como você ser só glória a Deus, só a Cristo, sair do corpo místico. Sair da sintonia da cabeça. Só a escritura sair do fundamento dos apóstolos a quem foi confiado. Esse teu princípio aí está muito errante. Vou dar uma passada aqui para frente, porque é muita extensão de linguiça, né? Um outro argumento que o diácono João Vitor Mariano vai utilizar dentro desse vídeo, mas ele vai utilizar de maneira mais esparçada, soltando frases aqui e ali, por isso que eu não coloquei um trecho do vídeo específico, mas ele realmente faz esse argumento. Se já está dando quase meia hora, imagine se você colocar todo o argumento. Se eu for colocar todo o argumento, fala sua aqui, vai ficar quase um vídeo de 3, 4 horas. Mas até agora, você fez 3 vídeos e você não provou nada. Só vai dando volta. E não tem na escritura somente a escritura. Tem sim. Efésios 3:10. A multiforme sabedoria será conhecida pela igreja. Efésios 3:21. Aonde seja dada a glória na igreja.
ver o vídeo completo, onde ele fala aqui, aí depois ele continua construindo esse argumento um pouco mais para frente e assim por diante. Ele vai dizer o seguinte: o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 não pode estar falando das Escrituras por dois motivos. Primeiro, porque Paulo não sabia que estava escrevendo Escritura. Segundo, porque nós não tínhamos as Escrituras da maneira como nós temos hoje. Então a Bíblia não estava completa nesse momento. Então Paulo não poderia estar falando da Bíblia. Esses são os dois argumentos apresentados. Um pouco mais para frente no vídeo, ele vai se contradizer, pelo menos é o que eu entendi. Ele vai falar durante vários momentos no vídeo que Paulo não poderia estar falando das Escrituras, mas um pouco mais para frente ele vai dizer o seguinte: olha, o que Paulo está fazendo nesse texto é enaltecer as Escrituras, assim como a Igreja Católica faz nos dias de hoje. Muito bem, se Paulo não estava falando das Escrituras, ele então não está fazendo algo que a Igreja Católica faz hoje, que é enaltecer as Escrituras, porque ele não estava falando das Escrituras. Eu não entendi bem, me parece que ele se contradiz nesta questão. Uma outra coisa a respeito ainda deste assunto é o seguinte: o diácono João Vitor Mariano parece ignorar a inspiração divina das Escrituras. Então é óbvio que Paulo poderia não saber que estava escrevendo Escritura. E é óbvio que Paulo não tinha a Bíblia como nós a temos hoje. Mas ele estava escrevendo ali tendo um objetivo, mas o Espírito Santo que o estava inspirando, obviamente sabia que hoje nós teríamos uma Escritura completa e que esse texto, ao lermos como Escritura, nós iríamos entender como toda a Escritura. Porque se não for dessa forma, toda vez que nós analisarmos ali no Novo Testamento a palavra Escritura... Uma pergunta que eu te faço, o especialista, só você sabe a verdade. Esse Espírito Santo, de fato, sabia, porque ele é o Espírito da verdade. Porque ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas uma pergunta que eu faço: como vamos interpretar esse texto? Como vamos entender? Vamos citar o Novo Testamento, certo? Como vamos entender se o próprio Satanás ele também tem uso da Escritura? Não está em sintonia com o corpo místico da igreja, em comunhão com o fundamento dos apóstolos, certo? Simples. Se eu for pegar essa sua visão, eu vou estar declinindo e desprezando o Espírito da verdade que desce sobre a igreja, que desce sobre os apóstolos, como vai dizer as Apóstolos 2. Olha só. Tem um segredo aqui para você entender. Como a Escritura me torna apto para toda sabedoria, para me formar, tal, etc. Como vai dizer 2 Timóteo 3, do 14 em diante, do 17. Olha só, com a visão do Espírito Santo. Com o ensinamento, como o Filipe ensina um louco. A quem foi confiado, a quem desceu o verdadeiro Espírito Santo. Olha só, Atos Apóstolos 2, bem simples entender isso. Desde o princípio, o que é esse princípio? Desde o começo do ensinamento da pregação de Cristo. Desde João Batista ali, sendo usado pelo Espírito Santo, sendo a voz que grita no deserto. Como Isaías profetizou. Olha só, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos, que ele foi arrebatado ao céu. Atos Apóstolos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram então uma espécie de língua de fogo que se repartiram e repousaram cada um sobre um deles. Cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia falasse. Olha só, cara. Aqui vemos o termo, a igreja se torna pública. Aqui vemos o Espírito da verdade inspirando as Apóstolos 2,14. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte disse: homem da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido, prestai atenção nessa palavra. Começou a pregar, cara, oralmente. Depois é escrito por essa mesma inspiração desse mesmo Espírito Santo. São Paulo aqui, ele está falando, pregando também,
Segundo Timóteo. Olha só. Até chegar aqui, ó. 1 Timóteo aqui, ó. 3,15, a igreja de Colossos da verdade. 1 Timóteo 4, ó. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido ao Espírito de embusteira, doutrina diabólica, tal, etc. Olha só. Vai dando vários contextos, ó. Segundo Tessalonicenses 2, ó. O que de mim ouvistes, ó. Palavra via oral, em presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis, que por sua vez seja capazes de instruir a outros. Ó. Olha só, aqui ele vai falar segundo Timóteo 3, 14, 15, 16, que é o debate do Diácono João Vitor. Olha só, segundo Timóteo 3, 4, porque haverá tempo que os homens não suportarão essa doutrina da salvação, levando pela própria paixões, pelo escutar novidade, não terão mestre para si. Olha só, vai dando vários contextos, várias referências para você entender o que ele está falando. Por quê? É 2 Coríntios 3,6, ele que nos capacitou para ser ministro apto da nova aliança, que é guiado pelo Espírito Santo. O Novo Testamento, ele é Espírito vivo, que pousa, que desce sobre a igreja e hoje que inspira os apóstolos. Para 16 séculos atrás, vocês dizem que essa igreja se corrompeu, tal, etc. Piriri, parará, blá, blá, blá. Toda vez que nós analisarmos ali no Novo Testamento a palavra Escritura, nós não podemos dizer que Paulo está falando, Pedro ou qualquer outro apóstolo, da Bíblia que nós temos hoje. Tudo aquilo não vale para a Bíblia que nós temos hoje. Toda vez que falar sobre Escritura... Ali, a comunidade de São Timóteo tem fragmento da Escritura. A comunidade de Efésios tem fragmento de texto da Escritura. Aos Coríntios, São Damos, ele organiza toda essa documentação das comunidades católicas em comunhão com a sede de Roma e vai traduzir, vai organizar, que foi preservada pela igreja, para a gente ter hoje essa graça aqui, ó, inspirado pelo Espírito Santo. Simples entender isso. Temos hoje, toda vez que falar sobre Escritura, não vale para a Bíblia que nós temos hoje, tendo em vista que aquele texto, quando foi escrito, a Bíblia ainda não estava completa. Mas, ora, o Espírito Santo inspirou esses autores a falar dessa forma para que hoje nós tivéssemos... Que era membro da igreja, Rafael Pablo. Discípulos dos apóstolos, sucessores dos apóstolos. Para você ter essa gracinha, essa Bíblia que caiu com zíper e tudo na sua mesa, para você amputá-la, para você distorcê-la e perseguir a igreja que compilou, que organizou a Escritura, que preservou a compreensão que de fato ele está falando de toda a Escritura, conforme nós a temos hoje. E isso aconteceu no Antigo Testamento. Muitos autores estavam escrevendo coisas que para eles eram coisas ali daquele momento. Primeiro foi o oral também, depois a escrita. Por que oral? Moisés vai registrar sua própria morte? Mas que hoje nós sabemos que estavam falando de outras coisas. Por exemplo, coisas messiânicas. Estavam escrevendo coisas ali que eles acreditavam que era apenas para aquele Tanto momento. que eles tiraram os 7 livros ali, no Concílio de James, porque tinha revelações profundas, prefiguração do verbo. Por isso que os judeus ali tirou do Concílio de James para judeus não se converter e quando viesse Cristo a pregar, não acreditaria. Então, se toda, olha que falha, cara. Se toda a Escritura é inspirada, por que vocês ficaram com 39 livros e desprezaram os 7? Diz que é apócrifos, tal, etc. Ficaram com o cano judaico. Por que vocês não seguiram o que os apóstolos seguiram? Septuaginta?
os 45, 46 livros. Como os apóstolos pregavam o Novo Testamento, com a convivência com o Verbo. Porque eles já estavam perfeitos da gnose do Espírito Santo. Como vai dizer 1 Coríntios. Olha só que interessante, cara. Aqui, ó. 1 Coríntios 5. Nele fosse ricamente contemplado com todos os dons, com a palavra e os da ciência. A gnose perfeita. Os apóstolos não tinham o Novo Testamento. Como era pregado, como era anunciado nas comunidades, como foi edificado nas comunidades. Pregação oralmente. Não tinha nada escrito, guiado pelo Espírito Santo. Na verdade, se você for prestar atenção aqui, vamos mais muito além, vamos aprofundar muito além esse mistério aqui do Espírito Santo, cara. Que eu sou apaixonado, vem Espírito Santo sobre a minha vida. Aqui, ó. 16, ó. 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, ó. Então, quem está pregando o Novo Testamento, usando os apóstolos, a quem foi confiado, não a quem que se auto-envia, não, a quem que foi enviado. Está cheio do Espírito Santo dos Apóstolos 2, ali você vê, ele está pregando, eles não precisavam de Bíblia, o Novo Testamento. E muito menos do Velho, porque ele está cheio do próprio autor que inspirou pessoas no Velho Testamento e escrever e etc. A prefiguração, porque isso que o Velho Testamento prefigura o Novo. Ele estava com a gnose perfeita. Eles não precisavam de Bíblia. O Espírito Santo está falando. Olha só que estou provando de Bíblia. Você é só escriturista realmente? Ele vos ensinará toda a verdade, porque não falaram por si mesmo, mas dirá o que ouviu, eu vos anunciar as coisas que virão. Nossa, cara, olha só. Olha o barulho, mas peço desculpa aí, mas é assim mesmo. Olha só que interessante, ó. Característica da pregação e ação apostólica. Ó. O poder e a autoridade. Ele pregava com grande ousadia, centrando nas pessoas de Jesus Cristo em sua obra, a ressurreição, convite a arrependimento, milagres e sinais, diversidade de línguas, contexto, resumo, tal, etc. Tem muita coisa aqui, cara. E como eles começaram a pregar, começou a aparecer milagres e prodígios. Pedro curando, Pedro batizando. Atos Apóstolos 5:8, Pedro cheio do Espírito Santo, cara. Eles não precisavam de Bíblia ainda. Não, cara. Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Por isso que a tradição, o magistério, é o pilar, cara. Aí depois disso, depois das pregações que os apóstolos fundaram comunidades, tal, etc., começaram a escrever. Eles não tinham intenção, porque Cristo não mandou escrever nada. Eles escreveram por necessidade. Como disse Eusébio de Cesareia. Simples entender isso. Mas a escritura, eu só creio na escritura, mas os apóstolos pregaram primeiro, depois escreveram. A igreja preservou ali a tradição 1500 anos que os protestantes jogam no lixo. Para defender esses fundamentinhos aqui de Lutero, cara. Você ficar com Lutero, você está desprezando totalmente a escritura, desprezando os mártires, desprezando a cabeça, desprezando o corpo místico, para ficar com a visão protestante.
comete um erro que o Joel Peters não comete. Para você dar um exemplo, fazer uma alusão, conforme aquele exemplo da água, né, da água ser útil e não suficiente, e nós podemos dizer, com esse exemplo, olha, a Bíblia é como a água, ela não é suficiente. Você tem que ter cuidado com o exemplo que você utiliza, porque, por exemplo... A gente não tem que usar exemplo, a gente tem que usar a Bíblia. A Escritura é útil? É infalível? Sem a visão do mais cedo da tradição? Não, porque você não vai ter o Espírito Santo que assiste a igreja, que guia a igreja, que inspirou pessoas, que capacitou pessoas. Cristo deixou o quê? Sucessor. Deus enviou Cristo enviou os apóstolos enviou o bispo e o diácono, como diz os pais da igreja. Por quê? Para ter a interpretação correta, que é a coluna sustentável da verdade. Você despreza esse princípio e fica com a sua livre exame, vê o que aconteceu, cara. Se a sua escritura fosse realmente a visão de Lutero, não ia ter mais de 60 mil denominações. Ia ter uma só unidade. Uma só fé. E etc. Com o exemplo que você utiliza, porque, por exemplo, Diácono João Vitor Mariano, eu sou analista de sistemas. Eu tenho esse bacharelato, tenho pós-graduação na área. Ela não é apenas útil. Então, se eu estou aqui pedindo você um copo d'água porque eu estou apenas com sede, eu não falo que eu estou doente. Tá bom esse vídeo, Rafael Pablo aqui é muito herege, pô. Vamos ver aqui, ó, olha só. Um ponto principal aqui, ó. Como São Pedro pregava o Evangelho? Tinha Bíblia? Não, vamos ver aqui, ó. Eusébio de Cesareia. Vemos aqui, olha só que interessante, ó. Eusébio de Cesareia, ó, 260 a 339, ADC, ó. Conhecido como pai da história eclesiástica, registrou em sua obra histórica, Eclesiástico, livro 4, citando Papias de Hierápolis. E Marcos foi intérprete de Pedro, ó, e escreveu o seu evangelho baseando-se na pregação do apóstolo. Olha só. Pedro pregando e São Marcos escrevendo a pregação moral de São Pedro. É assim que vai surgindo um dos primeiros escritos. Se você for pegar o livro de São Marcos, 1 até o 16, é a pregação viva oral de São Pedro, pregando, cheio do Espírito Santo, em São Marcos, cheio do Espírito Santo, escrevendo. Aqui, ó. Aqui estão pontos-chave desse registro. Marcos, como intérprete, Eusébio relata que Marcos, que não foi um dos 12 apóstolos originais, tornou-se companheiro e intérprete de Pedro, ó, registro da pregações. Ó. Marcos registrou com expressão a história e ensinamento que Pedro narrava em sua pregação, focando na catequese dos primeiros cristãos, especialmente em Roma. Fidelidade, não ordem. Ó. Papias cita por Eusébio, mas não se preocupou em colocar os fatos em ordem cronológica estritas, pois seu objetivo era preservar a memória dos testemunhos de Pedro e não escrever uma cronologia. Olha só que interessante, ó. Contexto da escritura. Acreditava que se Marcos escreveu o seu evangelho entre os anos 55 e 65, sendo provavelmente o primeiro evangelho a ser redirigido. Ó.
A voz de Pedro. A tradição patrística considera o Evangelho de Marcos como uma voz de Pedro, colocada por escritos. Eusébio utiliza fontes antigas como Papias e Clemente de Alexandria para validar essas relações entre a pregação de Pedro e o texto de Marcos. Olha só, cara. Então, os caras estão defendendo uma coisa aqui que é fácil refutar. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Essa é a resposta. E finaliza, né? Se tiver mais, vamos refutar. Estou baixando vários vídeos. Cara, tem mais de 200 vídeos dele falando mal da igreja. Dele, do Lucas Mazzoli, Thiago Dutra. Eu não tenho tempo para responder todos os vídeos, mas vamos com o tempo, vamos fazendo, vamos degustando e estudando em cima dessas pregações desses mentirosos. Simples. Para a honra e glória do magistério. Para você ser um apologista mesmo em defesa da fé católica também. Simples. Nós não... Se surgir um pastor pregando com a Bíblia debaixo do braço, eu sou apóstolo, eu opero milagres e prodígios, meu irmão. Eu não sou guiado por vocês. Eu sou guiado pelo magistério. Ponto final. Salve Maria.